no Metrópolis.com, na coluna da Milena Teixeira, em que ela diz que o temor atual do presidente Lula em relação principalmente à campanha eleitoral não é o Master, não é o INSS, mas é o preço do diesel. A gente sabe que, obviamente, o preço do diesel, esse aumento está atrelado às questões da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, mas há essa preocupação já de que isso acabe aumentando a inflação em um ano eleitoral. Você acredita que, de fato, o presidente Lula tem que olhar para essa questão com mais afinco para que isso não atrapalhe a campanha mais na frente? Primeiro ponto é salientar que o presidente Lula já colocou isso também. Ele tem essa preocupação. Importante dizer que quem causou esse problema do aumento do diesel tem nome e sobrenome. Chama-se Donald Trump. Donald Trump é que atacou a República Islâmica do Irã. Ele que provocou uma guerra. Diante da guerra, né, o preço dos combustíveis, diante do fechamento da passagem por Hormuz, Estreito de Hormuz, né, o preço do combustível, do petróleo, do barril do petróleo subiu. Então, isso está causando um problema em todo o mundo, nos Estados Unidos, são os países da Europa, no Japão, na Ásia, na América Latina e no Brasil. Obviamente, né, havendo aumento do preço do petróleo, por conseguinte, há um aumento do preço dos produtos de uma maneira geral, porque o diesel, né, o combustível é um produto, né, no caso do Brasil, essencial, porque o Brasil funciona sobre rodas. Né, toda a economia brasileira está sobre rodas, não se dá sobre trilhos. Então, o presidente Lula manifestou essa preocupação e ele tem feito ações, né, para controlar o preço do diesel. Né, ele tem apresentado, inclusive, para os estados, né, o subsídio para os estados, para que não aumente o ICMS, diminua o preço do ICMS. O governo federal já reduziu e congelou o imposto de importação, a PIS e o COFINS sobre combustíveis. Então, o governo está se esforçando para que não haja aumento dos combustíveis. Ocorre, o que nós estamos verificando, é que há muita especulação. Distribuidoras e postos de combustíveis estão aumentando o preço, inclusive antes mesmo da Petrobras aumentar. Então, quer dizer, só o anúncio da guerra logo no início gerou essa especulação. Isso é ruim. Isso é, né, especular contra a população, contra a economia popular. E aí, de fato, o presidente falou essa semana isso. O governo vai ter que intervir. Vai ter que intervir porque abusos estão sendo praticados por parte de postos de gasolina e de distribuidoras. Então, o presidente Lula tem toda a razão, né, ao colocar que isso é uma situação preocupante, que não foi criada pelo governo dele, não foi criada pelo Brasil, mas criada pela guerra promovida por Donald Trump. Então, esse é o custo que paga pelas ações de um político como o Donald Trump, que o mundo está vendo. Obviamente que o senhor está certíssimo. De fato, a gente vê que toda essa situação em relação ao diesel tem a ver com questões externas que acabam influenciando aqui dentro. Mas me vem também essa dúvida. Como é que você acha que a oposição ao governo Lula pode se valer dessa alta do diesel para atacá-lo eleitoralmente esse ano? E como você acha que o presidente, né, a própria campanha dele, pode se defender desses possíveis ataques? Não, a oposição faz o papel dela. A oposição tem que estar ali fustigando, da mesma forma que o presidente Lula, quando era oposição, fustigava o governo anterior. Mas cabe ao governo explicar, esclarecer a opinião pública o que de fato está se passando. E a gente tem que falar a verdade, né? Não podemos ficar com mentiras. Nós acabamos de viver ano passado, aqui no Brasil, uma situação muito desagradável, que foi aquela questão do tarifaço do Donald Trump, inclusive políticos da oposição pedindo lá nos Estados Unidos, inclusive o filho do ex-presidente, isso é fato real. Ele está respondendo até um processo no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Donald Trump taxasse o Brasil. Isso não é bom para o Brasil. Isso foi ruim para a economia brasileira, foi ruim para os industriais brasileiros, para os comerciantes brasileiros e para também os trabalhadores brasileiros, para a sociedade brasileira como um todo. Então, não pode se fazer oposição, né, para tentar destruir o Brasil. Né? Isso é ruim. Então, que a oposição tem que fazer o trabalho dela, tem que fazer, tem que criticar o governo, dizendo que o presidente não foi ágil. Isso faz parte do processo político. Agora, o que não pode é pedir intervenção estrangeira, especular, né, com assuntos de intervenção. Isso não é bom, isso é contra, inclusive, a legislação brasileira. A legislação brasileira atual, e a anterior também, a Lei de Segurança Nacional anterior, de 1982, ela não autorizava que brasileiros fossem fora do Brasil, né, especular com autoridades estrangeiras contra a soberania nacional. Isso não pode.
E a lei atual do Estado Democrático de Direito também prevê isso. Então, os brasileiros têm que unir forças em torno do Brasil. Não importa aí de que lado você seja, todos somos brasileiros e temos que defender o melhor para o Brasil. A disputa política é outra coisa. Aí cada um tem sua ideia, sua ideologia, a sua visão de mundo e vai escolher o candidato que achar melhor. Mas nós não podemos trabalharmos contra o nosso país, nós temos que estar unidos em torno do Brasil, fortalecer o Brasil. O Brasil precisa de pessoas que defendam o nosso país. E eu entendo, né, que todo brasileiro deve defender o seu país, não deve defender outro país, né, se enrolar em bandeira dos Estados Unidos ou bater continência para a bandeira norte-americana. Isso não pode. Isso aí é inconcebível e contraria a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é clara e explícita em dizer, né, que a soberania nacional, a soberania é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 1º. Então, a soberania é uma defesa que tem que ser feita por todos os brasileiros, independente da coloração ideológica que se tem. Jorge Folena, muito obrigado por tirar um tempo do seu sábado. Eu sei que deve estar aí entre família, curtindo esse feriadão, mas pôde vir aqui conversar conosco no Boletim Metrópolis. Satisfação, Rafael. Uma boa Páscoa para você, para todos do Metrópole e para toda a audiência de vocês. Então, uma feliz Páscoa. Muito obrigado.